pessoa que passou por todo esse processo. Ela está aqui, a Lucineire, uma amiga minha, né, de trabalho, e hoje é minha irmã em Cristo, porque quando nós nos conhecemos, eu ainda não conhecia a verdade. Mas hoje, para a glória de Deus, nós estamos juntas aqui para contar esse testemunho, né? E hoje eu como serva do Senhor. Amém? E o seu esposo está aqui, nosso irmão Cláudio, para contar como é que foi esse acompanhamento. E ele é um grande exemplo de marido, de esposo. Homens de Deus, ouçam essa mensagem com atenção, tá? Ouçam essa mensagem, que é um verdadeiro homem de Deus, um esposo que cuida da mulher, assim como o Senhor cuidou da sua igreja e cuida até hoje. Lucineire, boa tarde. Boa tarde, querida. A paz do Senhor a todos. A paz, seja bem-vinda. Irmão Cláudio, boa tarde. Boa tarde. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha amada. Sejam bem-vindos e, Lucineire, conte a sua história. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite da irmã Kátia. Muito obrigada por ter nos chamado aqui para podermos contar um pouquinho, né? Na verdade, do nosso testemunho, né? Porque não é só meu, é meu e do meu esposo. Bem, meus amados, eu descobri um CA em 2019. Eu estava com uma endometriose profunda e cisto nos ovários. E quando eu fui ao médico que na época me assistia, ele perguntou para mim, nós ainda não sabíamos, os exames que eu estava fazendo, nenhum estava dando que havia algum câncer. E ele me perguntou se eu queria fazer esterectomia ou se eu queria tomar uma medicação para que eu não tivesse mais ciclo menstrual. Aí eu disse para ele na época que eu preferia fazer logo a esterectomia para acabar com o problema. E assim nós fizemos, né? Quando foi em março de 2019, eu fiz minha primeira cirurgia. A cirurgia foi muito bem, graças a Deus. Foi cirurgia normal, né? Foi 50 minutos ali. E após ser feita a cirurgia, após o pós-operatório, né, os 40 dias após o operatório, eu comecei a me sentir mal, muitas dores. Eu comecei a ter os mesmos sintomas que eu estava tendo antes devido à endometriose. Eu tinha muito sangramento, aí com isso vinha a fraqueza e vários outros problemas. Então eu comecei a ficar com a imunidade muito baixa e por esse motivo eu tinha muitas viroses, né? E viroses que era garganta inflamada, febre. Então eu fui ao médico e o médico, ele, na verdade, voltando um pouquinho, porque é bastante extenso esse testemunho, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. E ele disse que eu não precisava fazer a biópsia do material que foi retirado, mas eu senti tão forte Deus falando comigo que era para que eu fizesse, né? E eu fiz. E quando chegou o resultado do exame, aí foi a surpresa, né? Apareceu lá um câncer intrauterino. Aí eu apresentei ao médico, ele se assustou, mas ele olhou lá o exame e disse que estava tudo bem, que o problema tinha sido retirado. Só que eu comecei a enfermar muito, comecei a ficar muito ruim. E a irmã Kátia, ela acompanhou um pouco. Sim, né? Ela lembra que às vezes eu chegava no serviço com a perna do lado direito paralisada, muitas dores, passando mal. E chegou um dia que precisaram até me deitar no chão, você lembra? Porque eu não conseguia mais andar, não conseguia mais me mexer. E chamaram meu esposo, ele foi, me apanhou, me levou para o hospital. Aí eu comecei de novo a minha jornada de buscar, saber o que estava acontecendo comigo. Porque até então, meus amados, parecia que era um problema na coluna. E eu comecei, né, investigar. E ele, quando pegou o resultado do exame, ele disse para eu ir para o Aldenor Abelo, né, para buscar uma consulta. E assim eu fiz, cheguei lá, fui atendida por uma médica e ela me encaminhou ao setor de radioterapia. E chegando lá, o médico que me assistiu, ele também olhou o exame, disse que estava tudo bem, que poderia ser coluna, aquelas crises que eu estava tendo.
E ele me colocou numa fila de espera. E só que na época lá os aparelhos tinham tido algum problema lá, dois aparelhos não estavam funcionando, então era uma fila de espera gigantesca. E enquanto eu aguardava, aí o meu problema de saúde foi só se agravando. Os problemas foram aumentando, já chegou um período que eu não consegui mais trabalhar, né, irmã? Sim. Não conseguia mais, não tinha forças, não tinha saúde. A minha perna do lado direito, ela começou a inchar e ficar paralisada. E era uma dor tão forte no meio da costa que eu não sabia que dor era essa, que seguia todo pro lado direito. E pegava a parte da frente e ao mesmo tempo eu pensava que era alguma coisa na cirurgia também, porque estava assim, parece que minha vida estava toda assim comprometida, né? Meu estado de saúde, ela estava assim de uma forma que todo mundo na minha família estava muito preocupado com isso e todo mundo buscando uma ajuda aqui, outra ali. Enfim, e quando chegou no mês de maio de 2019, que eu tive que retornar, já tinha feito umas ressonâncias magnéticas, aí eu retornei ao oncologista e decidi levar esses exames, né? Eu senti vontade de mostrar para ele. Quando ele viu meus exames da ressonância magnética da minha coluna, ele viu a minha medula espinhal toda inflamada de cima a baixo. E ele ficou muito preocupado. Ele disse, Dona Lucinéria, eu posso aqui enviar essas fotos desses exames para um colega meu, neurologista? Eu digo, pode sim. Eu já comecei a ficar nervosa. Nesse momento eu fiquei, aí ele mostrou, aí a pessoa que atendeu do outro lado disse assim, pergunta para essa senhora se ela pode vir no meu consultório, se ela quer se consultar comigo. Aí ele, logo após, falou comigo, aí ele disse, olha, esse aqui é um amigo meu, neurologista, é um excelente especialista, se você quiser sentir confiável de ir nele, mas se não, você pode escolher. Eu digo, não, doutor, eu vou nesse especialista amigo seu, e assim eu fiz. Quando eu cheguei lá, ele disse que eu tinha que fazer uma bateria de exame dos pés à cabeça, porque o problema que eu tinha era muito sério, só que ele não podia falar no momento para mim, porque somente com os exames em mãos para dar, né, o diagnóstico correto. Aí assim eu fiz, né, e fiz ressonância do corpo todo quase. Aí quando foi uma ressonância da região torácica, da região lombar, perdão. Aí apareceu na própria ressonância, apareceu que na parte da frente, isso já em meados de outubro de 2019, aí apareceu um tumor na região pélvica e vários linfonódulos, envolvendo toda a parte do abdômen superior e inferior. E o médico olhou para mim e disse, Dona Lucinéria, a gente não vai poder nem mexer com a senhora na questão neurológica, a senhora vai ter que correr, voltar para o seu oncologista, que o que a senhora tem é muito sério. E eu comecei logo a me tremer toda, comecei a chorar muito, porque, minhas amadas, a primeira sensação é quando a gente recebe uma notícia negativa é que a gente vai morrer. Não tem essa. Qualquer pessoa. Então, eu fui ao meu oncologista, quando ele olhou os exames, Dona Lucinéria, e vou lhe encaminhar imediatamente aqui para um cirurgião oncologista, o seu caso aqui é cirúrgico. E o doutor, ele disse, pois é, e assim eu fiz. Aí quando eu cheguei, fiz a consulta tudinho, com o cirurgião oncologista, ele disse, olha, Dona Lucinéria, eu vou prescrever logo aqui para a senhora uma cirurgia de emergência. Isso já em novembro de 2019. Aí quando eu fui lá no setor de marcação de exame, eu não tinha na época como pagar, né, de cirurgia, perdão, eu não tinha como pagar particular, então eu tinha que esperar pelo SUS, né, e só que era uma cirurgia de emergência, e eu coloquei nas mãos de Deus, e para honra e glória do nosso Deus, assim, como a irmã falou aqui, Deus move corações, move pessoas. Deus tem todo o controle, todo o domínio em suas mãos, e quando Ele ainda tem propósito, Ele cumpre nas nossas vidas. Eu louvo a Deus, porque Deus levantou muitos anjos, inclusive a irmã Kátia aqui, um anjo na minha vida, e assim também como meu pastor, pastor Augusto Ribeiro, não posso deixar de citar esse nome, porque foi uma das pessoas que Deus usou para salvar a minha vida, porque a cirurgia ela tinha sido marcada para março de 2020,
Mas Deus falou muito forte ao seu coração e não deu descanso a ele enquanto ele não corresse atrás para adiantar a cirurgia. E assim aconteceu. E ele conseguiu a cirurgia para 20 de janeiro. Ele fez de tudo, moveu céus e terra e Deus usou a vida dele para a honra e glória do nome do nosso Deus. Pastor Augusto, se o senhor estiver me ouvindo, um grande abraço e louvado seja Deus pela sua vida. E assim aconteceu no dia 20 de janeiro de 2020. E quando me levaram para o setor de cirurgia, né? E ali, Deus operou um mover muito grande. Eu louvo a Deus, porque se eu estou aqui, honra e toda glória ao grande Deus, ao grande El Shaddai. E o que eu vou comentar agora, eu só soube depois de um mês que foi feita a minha cirurgia. E quando eu cheguei ali, o médico, segundo os relatos do médico que fez a cirurgia em mim, ele disse que quando ele me abriu, a realidade que estava na ressonância magnética, o que estava mostrando no exame da ressonância magnética, era totalmente diferente de quando ele me abriu. O tumor não estava na região pélvica, e como estava demonstrando que media 11,80 centímetros, o tumor estava no ovário esquerdo e media 18 centímetros. E era um tumor de alta malignidade, era outro tipo de câncer. E meu abdômen estava todo tomado por linfonódulos. E ele disse que o tumor não era retirável. Isso relatos do médico. E ele falando comigo, com meu esposo na época. E ele disse que quando ele abriu, né, e a minha barriga aqui, ele parou assim na minha frente, ele disse que ele olhou para mim e disse para Deus: Senhor, o que eu faço com essa senhora? O que eu faço agora? E ele disse: Deus, me ajuda a fazer algo por essa senhora. E ele sentiu uma força muito grande. Ele disse para mim que ele pensou em me abrir e me fechar. Ele disse: Dona Lucineire, se outro médico fosse fazer a sua cirurgia, só ia abrir a senhora e fechar. Eu digo: porque Deus me levou às mãos certas. Ele me levou à pessoa certa, ao Senhor, doutor. E eu louvo a Deus, eu posso falar o nome dele? Pode. E eu quero agradecer aqui ao doutor Osdemar Cassoli, um grande cirurgião oncologista do Hospital de Norabelo. E eu tenho muito a agradecer a vida deste homem, que Deus usou a vida dele para salvar a minha vida. E ele fez a cirurgia, ele disse que foi a cirurgia mais demorada do dia. Todas as cirurgias do dia lá, ele disse que no máximo era 1 hora, a minha durou 4 horas de relógio. Foi uma cirurgia muito difícil. Ele disse que ele fez uma cirurgia que ele acho que ele nunca tinha feito na vida dele, que ele fez até uma lipo em mim, ele brincando comigo lá no dia. Que ele tirou gordura, tirou tudo que ele pôde tirar, porque o tumor estava comprometendo muita coisa em mim, muitos órgãos. Ele disse que se não fosse feita a cirurgia nesse dia, o que iria me matar não seria o câncer, e sim uma apêndice sulfurada. Faltava a questão de menos de 1 semana para a apêndice sulfurar. Ele disse que a apêndice já estava em estado já infeccioso. Ele disse que meu intestino, meus órgãos estavam todos grudados uns com os outros. Ele disse que eu estava muito comprometida. Ele disse que eu estava vivendo por um milagre de Deus. Por um propósito. Por um grande propósito. E eu louvo a Deus, porque ele disse que ele fez a cirurgia, minha barriga foi toda aberta de cima a baixo. Tive um pós-operatório altamente complicado, difícil. Também. Depois também da cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória, tiveram que me entubar e eu renasci ali mais uma vez, além de quase morrer na mesa de cirurgia. E, meus amados, eu louvo a Deus por todas as coisas que Deus tem permitido, né? Quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, é porque hoje eu entendo essa palavra. Porque todas as coisas cooperam, sejam elas boas ou ruins em nossas vidas.
E se eu estou aqui para honra e glória do nosso Deus, meus amados, Deus assim foi usando pessoas de forma tremenda. Porque após esse pós-operatório difícil, tive que entrar num processo quimioterápico muito pesado, e só quem viveu sabe quanto é difícil. A quimio que o médico teve que passar para mim devido ao problema de saúde que eu fui acometida, na primeira aplicação da quimio, todos os cabelos do meu corpo começaram a cair. É horrível esse processo. É um processo muito doloroso. A mulher vai perdendo a sua identidade, horrível, né? É horrível. É horrível. Eu ia para o banheiro e meus cabelos começavam a escorrer pelo meu corpo. E todos os cílios, sobrancelhas, tudo. E eu que sempre gostei de andar com meu cabelo arrumado. Ela mandou, gente, até uma foto pra mim. Ela carequinha com o irmão Cláudio. 2 carequinhos. E quem teve que raspar minha cabeça? Ele, né? Meu esposo. E, meus amados, eu digo aos ouvintes, todas as pessoas que estão ouvindo, que não despreze. Você que é casado, você que tem sua esposa, sua companheira, até mesmo um filho que tem uma mãe, como foi relatado aqui, a questão de uma sogra, a questão de uma mãe, não despreze um familiar seu por estar doente. Por enfrentar qualquer doença, não só o câncer, qualquer uma outra doença, não despreze. Porque, olha, é muito difícil. A gente, eu digo por mim, porque a minha irmã sabe, era muito ativa, né, irmã? Sim. Muito ativa. Eu sempre fui habituada a fazer muito caminhada, sempre gostei. Eu nunca gostei de academia, mas a caminhada para mim... Então, quase todos os dias eu andava de 5 a 8 quilômetros da minha casa até o parque e dava caminhadas ali e retornava. Hoje eu não consigo andar 100 metros. Tudo por conta de um processo quimioterápico muito longo que eu tive. Eu recebi veneno no meu corpo por quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Porque eu fazia os exames e apareciam focos da doença em alguns órgãos, e o médico simplesmente dizia que não podia parar com o tratamento. Hoje eu tenho um nódulo no fígado, mas eu creio, para a honra e glória do nosso Deus, que não é enfermidade. Em nome de Jesus. Eu estou até hoje ainda em acompanhamento médico, porque é muito necessário. O médico disse que ele não pode me liberar por conta da doença, como ela se apresentou no meu corpo, mas eu creio. Eu sempre falo a Deus, Senhor, se o Senhor ainda tem propósitos em minha vida, eu creio que serão cumpridos. Então hoje eu vivo um dia de cada vez. Antes eu tinha muita pressa com muita coisa, hoje eu aprendi a depender de Deus de uma forma como eu nunca imaginava depender. E eu louvo a Deus porque eu sei que Deus, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel, Ele jamais esquece das promessas que Ele tem para nós. Que quando nós confiamos, mesmo naqueles momentos de tamanha dor, de tamanha luta, mas quando nós erguemos nossos olhos aos montes e pedimos o socorro dele, ele vem. E eu louvo a Deus, meus amados, porque hoje eu estou aqui para a honra e glória do nosso Deus. Eu estou aqui para edificar não só a minha vida, mas todas as vidas que estão ouvindo essa rádio. E você não deixe de lutar, mesmo no pior diagnóstico. Meus queridos ouvintes, um dia eu recebi um dos piores diagnósticos, que talvez eu não conseguisse viver nem 7 anos, devido ao problema que me foi acometido, mas eu estou aqui, meus amados, não para louvor e glória minha, porque eu não mereço nada. Eu não mereço nada, mas eu estou aqui para que Deus permita que eu glorifique e exalte o nome dele. Amém. E eu louvo a Deus porque eu tive um amparo muito grande da família, dos amigos. A irmã Kátia mesmo, irmã, quando você mandou aquele louvor para mim, um certo dia, que eu estava ainda fazendo tratamento quimioterápico, irmã, eu estava ali dilacerada. Eu estava ali... imaginando que eu iria dormir, não iria acordar no outro dia, quando Deus me usou. Quando Deus me usou com aquele louvor. Que foi exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento, irmã.
Eu estava com tanto medo naquele exato momento, você não sabe o que a gente tinha passado naquele dia. Mas o Senhor sabia. O Senhor sabia. Então, naquele momento, irmã, eu senti o Senhor falando comigo, dizendo para que eu não desista, para que eu não pare de lutar. Eu louvo a Deus, porque Deus usou muitas pessoas, muitos anjos, muitos profetas, em momentos que ninguém sabia da luta que eu estava atravessando, só eu e meu esposo. Porque foi no momento da pandemia, do lockdown. Ah, meus amados, o testemunho é tão grande.